Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui novamente respondendo uma pergunta. A de hoje veio do Rio de Janeiro. Quem fez a pergunta foi a Luciene, também conhecida como Lila. Então ela me perguntou sobre Krishna, sobre o corpo espiritual de Krishna. Na verdade, ela queria saber com quantos anos Krishna tinha morrido. Como assim, né? Krishna não morreu, Krishna é eterno, mas dá para entender que é uma dúvida recorrente, essa coisa de um corpo espiritual, o conceito de um avatar, como é isso, né? Então a pergunta é boa, achei interessante a gente tratar desse tema, e para isso eu vou me basear, como sempre, na Bhagavad Gita, especificamente em alguns versos que a gente encontra no capítulo 4, basicamente do verso 4 até o verso 10. O capítulo 4 é muito bom e o início dele é marcado por um ponto filosófico muito interessante. Então Krishna, nesse capítulo, começa a explicar para o seu discípulo direto, o guerreiro Arjuna, que agora ele iria lhe transmitir a ciência do yoga, a ciência eterna do yoga, e que, na verdade, esse mesmo conhecimento ele já havia transmitido no início da criação para Vivasvan, o deus do sol, e Vivasvan o retransmitiu, e assim, de um para outro, o que a gente chama de parampara, uma corrente de mestres e discípulos, né? O conhecimento foi se propagando até que chegou um ponto, devido ao fator Kala, o tempo eterno, essa corrente foi dissolvida, ela foi interrompida. Então Krishna vê a necessidade de mais uma vez apresentar essa mesma antiquíssima ciência do yoga. E quando Krishna fala isso para Arjuna, que agora eu vou repetir esse conhecimento que eu falei há milhões de anos, Arjuna então faz uma pergunta bem interessante, porque na verdade Arjuna representa o nosso papel. Então ele foi cético naquele momento, ele pergunta: Krishna, como você está me dizendo isso, que você transmitiu esse conhecimento há milhões de anos? Nós somos contemporâneos, temos a mesma idade, e você está falando de algo de milhões de anos atrás, né? Uma pergunta interessante. E aí então Krishna fala um ponto bem místico, ele diz o seguinte: Arjuna, tanto eu quanto você já nascemos, já viemos a esse mundo incontáveis vezes. Eu me lembro de todas elas e você não pode se lembrar. Por quê? Nós, agora nesse mundo, estamos vivendo uma grande dualidade. Nós somos uma alma eterna, estamos dentro de um corpo, morando, vivendo temporariamente dentro de um corpo material, e essa condição é muito temporária. A gente vai ficar quanto tempo dentro desse corpo, sendo extremamente otimista, por 100 anos, né? E a gente vai trocando de corpo e a nossa memória vai ficando para trás. A gente, na verdade, não consegue se lembrar de coisas que aconteceram há meses, há pouco mais de um ano, e até às vezes coisas de uma semana, o que eu comi há 2 dias atrás, 3 dias atrás. Então a nossa memória é muito pequena, mas Krishna diz que ele não vem a esse mundo e fica coberto pela matéria, por um corpo material. Por isso também um dos nomes de Krishna é Advaita, significa não dualidade. Nós vivemos uma dualidade, somos uma alma e estamos num corpo que é uma cobertura, um veículo, e que não é o verdadeiro eu. Krishna, quando vem a esse mundo, ele não aceita um corpo material. Essa é exatamente a ideia de um avatara. A palavra avatara significa o quê? Aquele que desce. Ele vem com a sua própria natureza espiritual e desce a esse mundo com um propósito divino. Lógico, nós também descemos, viemos do mundo espiritual, mas não viemos com um propósito divino. Nós viemos porque desejamos conhecer a energia material, explorar a energia material, nos assenhorear da matéria e tentar desfrutar dela. Foi uma curiosidade material. Mas o Avatara não vem preso a essa ilusão, ele vem com uma missão divina de revelar o conhecimento, de orientar aqueles que, como eu, como você provavelmente, né, estamos condicionados e presos a um conceito corpóreo de vida que não é o nosso verdadeiro eu. Então, dando continuidade a esse diálogo entre Krishna e Arjuna, Krishna apresenta para Arjuna pontos muito importantes, né? Primeiro ele diz que ele é Adya,
que em sânscrito significa não nascido. Krishna não nasce como nós nascemos, ou seja, a alma vem a esse mundo, de alguma forma ela entra dentro do ventre de uma determinada mãe, ali dentro o corpo vai sendo formado por alguns meses e todos os seus sentidos vão se ajustando, vão sendo formados até que chega um momento que ele já pode nascer, ele sai do ventre da sua mãe e começa a interagir com esse mundo através das ferramentas corpóreas que ele dispõe, que evidentemente tudo isso está ligado ao karma dele do passado. Mas Krishna não passa por esse processo, não entra dentro de um ventre, não recebe uma cobertura material e muito menos depende de ferramentas materiais para interagir com esse mundo. Ele é um avatara. O avatara desce, a própria palavra avatara significa aquele que desce. Então Krishna desce a esse mundo em sua forma original e espiritual. Por isso ele também diz Avyaya Atma. O meu Atma, o meu eu é Avyaya. Ele não se deteriora, é indeteriorável. A gente sabe que o nosso corpo não é assim. Nós nascemos, vamos crescendo, nos tornamos adultos, mas evidentemente chega um momento que a nossa vida faz uma curva, a gente começa a envelhecer, a gente adoece e finalmente o corpo tem que ser abandonado pela alma porque ele não tem mais condições de você utilizá-lo, né, nesse mundo. Krishna não passa por isso. O corpo dele é avyaya, não se deteriora e ele também diz Bhutanam Ishvara. Ishvara significa o Senhor, o controlador. Ishvara significa Deus. Então ele diz Bhutanam Ishvara, eu sou Deus de todos os Bhutanans, de todas as entidades vivas, que Sambhavami Atma Mayaya, que desço Sambhavami, venho a esse mundo, Atma, novamente a mesma palavra, eu, Mayaya significa energia ou potência. Então ele diz, eu venho através da minha própria potência interna e a meu bel prazer. Krishna vem quando deseja, ele não é forçado como nós somos, porque temos karmas e mesmo que não queremos nascer, temos que nascer para continuar o nosso processo de purificação. O Avatara não, ele vem quando ele deseja, nada pode ser imposto nele, não tem ninguém acima dele para impor alguma coisa, e essa é a posição de Krishna. Ele vem a seu bel prazer, através da sua própria potência interna, ele é não nascido e o corpo dele é espiritual, por isso não se deteriora. Então, por que Krishna vem como um avatara? Por que ele vem na sua forma espiritual? E quando ele vem? Isso ele mesmo responde no mesmo capítulo 4, versos 7 e 8. Krishna diz o seguinte, Yada Yada Hi Dharmasya Glani. Glani significa discrepâncias. Então, quando existem discrepâncias no Dharma, na espiritualidade, na religião eterna, a verdadeira religião, então ele diz, eu apareço. Eu vou fazer o quê? Paritranaya sadhana, vou proteger aqueles que são sadhus. Os sadhus são os praticantes, são aqueles que querem vida espiritual, aqueles que estão tentando sair desse mundo, tentando compreender a sua natureza espiritual. A palavra sadhu significa aqueles que praticam sadhana. Sadhana é exatamente isso, práticas espirituais, eles são sadhus, e também existe a palavra sadhya, que é um caminho espiritual. Então, aqueles que estão ingressaram no caminho espiritual, estão levando a sério suas práticas, Krishna diz, eu vou ajudá-los, eu desço esse mundo para protegê-los, e por isso ele também diz que ele tira do caminho desses sadhus as pessoas mal intencionadas, as pessoas que querem impedir o avanço espiritual dessas pessoas. Então ele diz, quando há uma discrepância no Dharma, eu apareço na minha forma espiritual e dou proteção aos sadhus e protejo-os dos canalhas, dos tolos, das pessoas mal intencionadas que querem prejudicar o avanço espiritual, não só do sadhu em si, mas de todo mundo. Agora, quando falamos de avatara, devemos tomar alguns cuidados, né? Na Índia, especialmente, até certo ponto é comum alguns yogis ou assim acharyas e gurus que formaram seu caminho e criaram assim instituições religiosas se autodenominarem avataras, mas isso é uma coisa muito perigosa. As escrituras recomendam que a gente tem que ter uma mente investigativa, a gente tem que ter critério.
Porque, segundo a visão que as escrituras passam, é que todo e qualquer avatara, ele, antes de se manifestar, as escrituras dizem, olha, tal avatara vai vir em tal época, em tal situação, e vai cumprir com tal propósito. Não é que junta meia dúzia de pessoas, muitas vezes sentimentais ou até fanáticos, e decidem, esse nosso guru vai começar a ser chamado de avatara, ele é uma encarnação divina. Não. Se não está nas escrituras, não podemos achar que alguém é um avatara. Pelo contrário, estamos aqui para nos purificar, estamos aqui para aprender e temos um corpo material. Então esse tema é tão profundo, é tão importante, que na sequência desse diálogo, Krishna fala um outro verso que é muito importante, quando ele diz Jama karma chame divyam evam yoveti tattvataha. Se você compreende Jama, o meu aparecimento, se você compreende karma, as minhas atividades, divya, transcendentais, quem compreende isso, Tyaktva punar jama, quando abandonar o seu corpo, ou seja, quando ele morrer, naitiman eti sordjana, ele não vai ter que nascer mais nesse mundo, só por compreender toda essa filosofia, toda a natureza espiritual de Krishna e ter uma compreensão completa e profunda do conceito de avatar. Lógico, a gente diz que é só compreender, mas uma pessoa que compreende tem sintomas. Então, quem compreende Deus, quem compreende o propósito desse mundo, evidentemente compreende o propósito da sua própria vinda, por que ele está nesse mundo, o que ele veio fazer aqui, é uma grande escola. Então, a pessoa que entendeu isso passa a se comportar como um estudante espiritual, passa a trabalhar com o desenvolvimento das suas virtudes e, por estudar essa literatura e colocar esse conhecimento na prática, naturalmente ela vai avançando espiritualmente e vai indo na direção de alcançar a liberação. Por isso, como eu disse, do verso 4 ao verso 10 são versos muito importantes desde o início, quando Krishna fala desse conhecimento atemporal, dele ter transmitido há milhões de anos, passando por tudo que eu já disse, e no final, no verso 10, Krishna também fala um verso que é muito importante, Vitaraga Bhaya Krodha Mam Maya Mam Upashritaha Bhavogyana Tapasa. Ou seja, se uma pessoa compreende isso, Gyana, tem esse conhecimento e tapassa, pratica austeridade. Agora, austeridade não significa autoflagelação, não significa inventar métodos dolorosos, não é essa a ideia. A ideia de austeridade qual é? É você aceitar a disciplina espiritual. Isso é austero. Você deixar de lado certas atividades que não têm valor espiritual, certos hábitos, deixar de perder tempo com muitas coisas e ter uma disciplina espiritual. Austeridade significa o quê? Dormir cedo, acordar cedo, praticar o canto do santo nome, que isso é recomendado em todas as escrituras védicas. O cantar do mantra, ele realmente purifica a nossa mente e permite que a gente entenda essa filosofia, porque quando a mente está impura e muito agitada, o conhecimento não chega até a inteligência, muito menos até a nossa consciência. Então, o cantar é muito importante. Disciplina significa cantar o santo nome, praticar a meditação no santo nome, estudar essa literatura védica, oferecer o alimento a Deus, santificá-lo e ingerir apenas alimentos puros. Então, é uma combinação de uma série de atividades espirituais que nos purifica. O cantar, o estudo, o ajuste na alimentação. Por isso, Krishna diz, Gyana, conhecimento, e tapassa, a prática, a austeridade prática. Se você fizer isso, o que ele diz? Bhavo. Muitas e muitas e muitas pessoas no passado que praticaram isso conseguiram Vitaraga Bhaya Krodha, se livrar dos 3 grandes obstáculos, ou seja, são os 3 pilares que nos mantêm presos a esse mundo material. Raga, os apegos materiais. O apego principal é a identificação corpórea, achar que somos esse eu material e viver em função disso. Temos que superar esse conceito. Então, raga, apego, bhaya, o medo de vida espiritual, o medo de encarar-se a si mesmo, de entender a nossa natureza, entender Deus. Então a gente fica protelando, esse mergulho espiritual. E finalmente Raga, Bhaya e Krodha. Krodha significa frustração, significa ira, significa desânimo.
que isso também é muito comum. Estamos nesse mundo presos, estamos sujeitos à karma, estamos numa condição desanimadora, mas para superar isso, conhecimento, austeridade, disciplina, tudo isso vai fazendo a gente superar esses obstáculos, e, finalmente, como ele diz, nos purificar e ter esse encontro, esse bhava, esse encontro amoroso, essa relação espiritual com ele, com Deus. Então é todo um processo, né? Essa ciência do yoga veio até nós, trazida por Krishna, que veio há 5.000 anos, e ele resumiu todo esse conhecimento na Bhagavad Gita, nesse diálogo com Arjuna, e como eu disse, ele disse: Arjuna, esse conhecimento sempre existiu, ele é atemporal, eu transmiti essa mesma ciência no início da criação para o Deus do Sol, e o conhecimento foi descendo de mestre para discípulo, mas de alguma forma ele foi interrompido. Novamente eu estou reapresentando a mesma ciência. Arjuna fica um pouco assustado: mas Krishna, você tem a minha idade, como é possível? Aí Krishna diz: não, meu corpo é espiritual, eu venho várias vezes, incontáveis vezes, e não esqueço de nada. Você, como troca de corpos, a memória também se perde, e você não pode se lembrar do que está acontecendo. Então, eu tenho um corpo que é Adya, não nascido, ele é Avyaya, não se deteriora, e eu sou Bhutana Ishvara, o Senhor de todas as entidades vivas. Então, finalizando, Lucilene Lila, Krishna não morreu, Krishna viveu aqui na Terra por 125 anos, e o curioso é que a forma que ele apresentava era de um jovem de 16, 17 anos, ele não envelheceu, nem sequer chegou, diríamos assim, a aparência de um adulto, ele era um adolescente, um jovem, né? E ele viveu 125 anos, por exemplo, a gente vê ilustrações dele no Bhagavad Gita, ele muito belo, e naquele momento ele já tinha netos e até bisnetos, né? Então, outro nome de Krishna é Nava Yovana, que Nava, sempre novo, e Yovana, jovem, ele é sempre jovem, a cada dia ele é mais jovem, não tem essa coisa de envelhecimento material como a gente tem, ok? Então essa é a forma espiritual de Krishna, que também as escrituras dizem que é Satchit Ananta. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Vigraha é forma espiritual, Sat, eterna, Chit, plena de conhecimento, e Ananda, plena de bem-aventurança. Por isso é perfeito. A perfeição depende desses 3 fatores, né? A bem-aventurança completa, a consciência completa e eterno. Não pode ser temporário. Então essa é a forma espiritual de Krishna, Satchit Ananda. E também as escrituras dizem Nitya Nityanam Chetanas Chetanana, que ele é o Nitya, o eterno entre Nityanam, entre os eternos, entre a infinidade de eternos. Ele é Cheta, ele é a consciência Chetanana, entre as infinitas consciências. Isso é Deus, Ishvara, o Senhor de todas as entidades vivas. Então nós, Vaishnavas, compreendemos Krishna como exatamente a suprema personalidade de Deus, que é o que ele mesmo diz no capítulo 15 do Bhagavad Gita de uma forma bem aberta. Ele diz que ele é Purushottama. A forma dele é Purusha, o ser é Uttama, a forma suprema, a pessoa suprema. E mesmo Krishna diz: aquele que me compreende como a suprema personalidade de Deus, não há nada mais a conhecer. É o conhecimento final. E, logicamente, né, essa suprema personalidade tem um corpo espiritual, não é material, não é temporário. Então, respondendo a você, Lila, Krishna não morreu, Krishna é eterno. Ele veio e voltou para sua morada, e sempre quando há necessidade ele fará isso de novo, para nos trazer o conhecimento, para nos dar um caminho espiritual e para nos proteger, ok? Muito obrigado, Hare Krishna.